Meus irmãos, a graça e a paz, muito bom estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Adilson Cunha, você está no meu canal aqui no YouTube. Você que é inscrito no canal, meu muito obrigado. Você que ainda não é, que é novato aqui, faça sua inscrição também. Que Deus te abençoe poderosamente. Nós já estamos na lição de número 6, que será estudada nesse próximo domingo, dia 10 de novembro de 2019. O tema da lição é a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. O textuário da nossa lição é 1 Samuel capítulo 15 e o versículo 23. Vamos conferir o que tem no texto. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra de Deus, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Para facilitar a compreensão do assunto, você deve ler atentamente o texto que foi separado como leitura bíblica em classe, 1 Samuel capítulo 15, do versículo 17 até o versículo de número 28. O orgulho é um fator determinante para o pecado da rebelião. Quando alguém permite que esse sentimento perverso domine o seu coração, ele está prestes a entrar pelo caminho da rebelião. E o assunto que nós estaremos tratando nessa lição é sobre a rebelião do rei Saul e também a rejeição dele por parte de Deus. O conceito de rebelião está aí na revista, quer dizer resistência, é se opor a uma autoridade. Por vezes se trata de uma obstinação com excesso. Na Bíblia Sagrada há exigências constantes para que o servo de Deus evite a rebelião. Isso seja contra Deus, seja contra autoridades. Então, a rebelião nada mais é do que se opor a uma autoridade, é resistir a uma autoridade. Isso vai ficar melhor entendido para a gente no decorrer da lição. Portanto, o significado real de rebeldia no Antigo Testamento é uma ênfase ao retorno do povo de Deus às horríveis práticas pecaminosas, incluindo também a adoração aos ídolos. Então, a Bíblia no Antigo Testamento trata a adoração a ídolos como uma rebelião contra Deus. Já nós, os cristãos, não podemos viver a prática da rebeldia, visto que no seu ser há uma natureza implantada por Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura e essa nova criatura, então, não vive nas velhas práticas, que inclui nessas velhas práticas aí a rebeldia. Ou seja, praticar a rebeldia como ressuscitar a velha natureza. Paulo disse que não vivia mais ele, mas era Cristo quem vivia nele. Ou seja, a sua prática de vida agora era uma prática de um novo homem, e não do velho homem caído, da velha natureza que vivia em total rebeldia com Deus. Para nós entendermos isto bem, basta você ler os capítulos iniciais da carta de Paulo aos Romanos, quando ele vai tratar exatamente dessa questão aí. O cristão, ele deve respeitar as autoridades. Entretanto, as Escrituras nos mostram que o cristão não deve sujeitar-se à autoridade quando a prioridade não é a justiça e quando há violação dos princípios da palavra de Deus. Então, ou seja, você vai respeitar as autoridades, sejam as autoridades civis, políticas, autoridades eclesiásticas, autoridades jurídicas, quando esse líder ele não está impondo alguma coisa sobre você que entre em choque com a palavra de Deus. Isso aqui precisa ficar muito claro. A Bíblia diz que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Quando qualquer lei, quando qualquer autoridade se opõe aos princípios da palavra de Deus, já que a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus, então fiquemos com aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Um exemplo disso é o texto do livro do profeta Daniel, quando ele e os seus amigos
não sujeitaram as ordens do rei, sendo então preparados aí para lançar tanto ele lá na cova de leões, quanto os seus 3 amigos na fornalha de fogo ardente. Ou seja, preferiram seguir a orientação de Deus, não se curvando diante daquilo que era um decreto do rei, então agora que estava levando as pessoas pelo caminho da idolatria. Quanto a Saul, o seu problema era não cumprir as ordens divinas. Saul não obedeceu quando Deus ordenou para ele, não destruiu o rebanho do inimigo e ainda preservou a vida do seu rei. Isso trouxe para ele e também para a nação consequências seríssimas. Veio então, logo após isso, Deus se arrependeu em relação a Saul. Isso aqui é um ponto muito polêmico, mas o texto da lição aqui fica muito claro, apesar do assunto ter sido tratado aqui com muita superficialidade, mas nessa questão do arrependimento de Deus aqui, quer dizer sentir-se profundamente, lamentar em relação a Saul. Referindo-se à pessoa de Deus, essa expressão pode ser compreendida como uma mudança de algum atributo de Deus em relação à pessoa de Saul, ou seja, o que Deus estava tratando Saul de forma benigna até aquele momento, de forma longânima até aquele momento, Deus deixou esse atributo de longanimidade, de benignidade, e entrou agora para um outro atributo típico de Deus, que é o atributo da justiça. E Deus passou a tratar agora de uma maneira aplicando o juízo sobre a vida de Saul. Vale a pena frisar aqui que a rejeição de Deus para com Saul era no aspecto dele como rei de Israel. O texto não deixa claro aqui no sentido de salvação, embora a questão de Saul também, da sua salvação, seja muito discutido no campo, né, dos teólogos de plantão, se ele teria se suicidado ou não, se ele foi salvo ou não. A questão aqui especificamente da rejeição de Deus não se trata da salvação. A rejeição de Deus aqui era para a questão do seu reinado. Então Deus não aceitou mais que Saul continuasse na liderança da nação e rejeitou ele. O texto é claro quando diz que tinha rejeitado como rei de Israel. Caminhando mais à frente aí sobre a rebelião como um pecado de feitiçaria, o texto está claro quando diz que as expressões falam de apostasia. A primeira a respeito da negação da autoridade divina e a segunda a de reconhecer outros poderes acima de Deus. No contexto, então, o profeta Samuel afirma que não há valor em sacrifícios a Deus quando se quebra um de seus mandamentos por desobediência deliberada, desobediência voluntária. Quem age assim coloca a sua própria vontade no lugar da vontade de Deus, ou seja, aquele que está rebeliando contra Deus, ele está colocando a sua própria vontade no lugar da vontade de Deus. Em relação à desobediência de Saul, a sua insolência e a sua arrogância revelam a tentativa de ele se opor ou se colocar no lugar de Deus. Ele estava se opondo a Deus. Deus mandou ele ir para a guerra, colocou as regras que deveriam ser aplicadas nessa guerra e ele simplesmente as ignorou. Então a guerra passou a ter as regras do próprio Saul. E aqui foi caracterizado aí como um pecado de rebelião. É o que o texto está dizendo. E eu repito, isso trouxe para ele um prejuízo muito grande. Saul, na verdade, ele cometeu esse e vários outros erros porque ele era um líder sem critérios. Ele, primeiro, não sabia esperar. Uma das provas de que Saul não tinha critérios para a liderança era a sua falta de paciência, não saber esperar. Antes de começar qualquer invasão, ele deveria colocar tudo na presença de Deus, apresentando sacrifícios como havia feito antes. Quem faria tudo isso?
Samuel. Saul não quis esperar, atropelou, como a gente diz aí no provérbio popular, colocou os carros na frente dos bois, ofereceu um sacrifício e, enfim, isso fez com que Deus o rejeitasse. Sim, os erros de Saul foram muitos. Vejamos a irreverência com a ordem de Deus, o voto tolo, infidelidade nas guerras com os amalequitas, desobediência à palavra de Deus. Essa história mostra para a gente que devemos irrestritamente obedecer os desígnios e os princípios de Deus, senão sofreremos, assim como Saul, prejuízos terríveis. Mas é preciso compreendermos uma coisa: alguns líderes acabam taxando alguns de seus subordinados como rebeldes, como inimigos, como opositores, apenas pelas ideias que contradizem. Um líder que assim faz, ele na verdade não é líder, ele é um autoritário, ele é na verdade um ditador. Faz parte do jogo democrático essa troca de ideias. O contraditório nos faz enxergar erros que às vezes nós mesmos, pelas nossas próprias visões, não estamos enxergando. Mas, lamentavelmente, alguns líderes acabam entrando por esse caminho, taxando de rebeldes, de revoltados e qualquer outra coisa do gênero, um subordinado, um liderado que apresenta apenas o contraditório. Se o líder quer à sua volta apenas liderados que dizem sim senhor e não senhor, ele mais cedo ou mais tarde ele vai acabar cometendo erros seríssimos, porque não enxergando esses problemas, esses erros vão levar essa pessoa, esse líder, ao fracasso. Então o contraditório é nobre, é enriquecedor. É lógico que quem está fazendo esse contraditório precisa fazer em um tom saudável, em um tom amigável, sempre visando o crescimento, sempre visando a edificação, se tratando do reino de Deus, como se diz, para o bom andamento da obra do Senhor. Termino aqui usando as palavras da conclusão da lição. O que é ter sucesso no ministério? É ter uma agenda concorrida? Um estilo de vida confortável? Com certeza o sucesso do ministério não está somente em ser separado para um cargo, e sim na obediência completa à palavra de Deus. O que não é nenhum problema um líder viver confortavelmente e nem tampouco ter uma agenda concorrida. Mas acima disso tudo, o mais importante é estar no centro da vontade de Deus. Todo líder precisa se preocupar com a vontade de Deus. É preciso buscá-la e é preciso segui-la diligentemente. Que Deus guarde a sua vida de uma maneira poderosa. Obrigado a você que sempre tem me acompanhado aqui no canal. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço.